Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Quero iniciar minha fala glorificando ao Todo-Poderoso, que é fiel com a palavra dele, que cumpre e que independe da ação, atitude humana. Ele falando como ele falou para os profetas, o que ele falou no que se refere a promessas, ele cumpre e cumprirá tudo que saiu dele para o nosso conhecimento. Então, é motivo de glorificá-lo todo o tempo. E eu vou tentar não me estender, mas vou aconselhar que vocês meditem na palavra, todas as que eu for ler aqui para vocês. Primeiro, tudo que é colocado aqui no canal são palavras de vida, para edificação, para santificação, porque é entendimento pelo Espírito. Então são palavras de vida, palavras que vêm a nos dar esclarecimento de como entender a palavra de modo espiritual. E então que o Senhor nos conceda, como tem nos concedido até aqui, o entendimento pelo Espírito. A palavra hoje que eu vou colocar, vou ler algumas palavras em algumas passagens diferentes, e é uma palavra que impacta e que deve trazer muita atenção. Aqui em Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versos 9 diz: O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo. Bem antes da nossa época, ninguém se lembra. Dos que viveram na antiguidade e aqueles que ainda virão, tão poucos serão lembrados, pelos que vierem depois dele. Essa passagem, ela tem vários caminhos de interpretação no que diz respeito à humanidade. E o entendimento aqui será puramente espiritual. Não quero trazer a questão da escatologia e nem a questão da história da humanidade, que também se encaixa nesse capítulo aqui, primeiro de Eclesiastes. Mas essa mensagem, ela se encaixa no sentido espiritual de que devemos nos atentar à história, devemos nos atentar aos tempos, devemos estar atentos à palavra, ao que diz a palavra do Criador, que se cumpre, arrisca. Por quê? O que eu vou ler aqui para vocês vai ficar bem claro de que uma grande maioria, mesmo professando uma fé cristã, está adormecida, está com espírito de atordoamento, que não entende a palavra de vida do Todo-Poderoso, para que se coloquem de acordo como Ele quer. E durante as instruções bíblicas, no tempo dos personagens aqui escritos na palavra do Criador, fica bem claro de que por que não é novo? Porque se repete. Ao longo da história, vem se repetindo o modo ritualístico, o modo de levar algo para o Senhor. Por quê? Porque o ser humano é cheio de culpa. Então ele precisa elaborar meios, e por isso há um segmento, exceto na vida daqueles que colocam-se como protestantes, porque entende a palavra do Criador, já foram ministrados pelo Espírito Santo, e vê que o caminho da maioria não é o caminho do Espírito, não é o caminho do Espírito com E maiúsculo, mas é o caminho de pessoas que são doutrinadas por conta de um subconsciente de pecado, de culpa,
que precisa elaborar algo para o Todo-Poderoso para dizerem que são pessoas espirituais, que são pessoas que querem levar algo para o Criador. E independe do meio, porque o Criador ele criou luz, criou trevas. Então há aqueles que por meio do que se conhece por trevas, pensam estar fazendo algo para o Criador, ao seu modo, ao modo do qual é instruído. Mas dos dois lados estão com espírito de atordoamento. Parece absurdo o que eu estou dizendo e vocês vão ver que não é. A luz, ou seja, a luz do Cristo não deixa engano, não deixa dúvida. A luz de Cristo não provoca escândalo. Então vocês sabem que muitos professam fé e que vemos escândalos à cruz de Cristo. Então logo, parece ser algo para o Criador, mas não é, porque estão com espírito de atordoamento. E por conta disso, Eclesiastes se encaixa no que diz respeito à repetição, de não há nada novo. Não quero levar pelo lado histórico, da arquitetura, das construções, das cidades submersas, não, das civilizações antigas, não quero levar para esse meio, porque se encaixa perfeitamente. Hoje, quero trazer para o lado espiritual. E o que me pesou ao ser revelada essa mensagem de modo espiritual, e é o intuito do canal, você pode assistir do primeiro. O objetivo aqui é fazer com que as pessoas entendam a mensagem de modo espiritual, tendo o que o Senhor me dá como exemplo. Porque você também, buscando no Pai, terá essa capacitação. Então, há uma repetição, desde sempre, de meios de como levar algo para o Todo-Poderoso. E eu vou ler aqui, para iniciar, Gênesis, capítulo 32, a partir do versos 22. Eu vou ler até o 31, não, até o 32. Vejam só. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, quando o homem viu que não poderia, guardem bem essa palavra, que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Sabe aquelas coisas feitas a ferro e brasa, com sua própria direção, com sua própria vontade? O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Então se atente a esse ponto que é crucial para que você entenda a palavra revelada, porque tire da sua mente que aqui se trata de um povo específico, de uma nação. Se trata de um povo que está espalhado no mundo, mas que faz parte da descendência de Jacó, da descendência de Abraão, um povo gigantesco sobre a terra, obstinado, rebelde. Porque você lutou com Deus e com homens. Eu vou ler novamente o verso 28. Então disse o homem:
Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e, todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, marcado por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então aqui é o ponto de partida, porque pela escrita percebe-se que pelo zelo e as promessas feitas a Abraão, o Senhor agiu para que pudesse dominar instintos de homens, para que eles não levassem os seus conceitos, suas próprias idealizações, não crescessem nas suas próprias doutrinas, que aí depois o Evangelho vai colocar essas questões aqui. Tudo que eu disser vai estar de acordo com o entendimento dos Evangelhos. E então, por conta dessa doutrinação mais voltada para conceitos de homens, que segundo a fala do Espírito são inúteis, homens esses que, a seu bel prazer, reverenciam coisas criadas, idolatram ao invés do Todo-Poderoso, conhecendo, assim como diz em Romanos 1, o Criador e o seu eterno poder, que se revela pelos atributos invisíveis, não rendem glória, não renderam glória, não rendem glória ao Criador. Antes criam muitos outros deuses. Deuses esses que está no que diz respeito ao lado das trevas, que influencia por debaixo do pano, de forma escondidas, mas de modo muito subliminar, atrai aqueles que teriam que andar numa luz completa, reconhecendo o Salvador da Glória e colocando ele na direção, que o foco é levar as pessoas a serem livres, pessoas esclarecidas mentalmente, renovadas para adorá-lo em conformidade ao que ele disse aos evangelhos. De contrapartida, essas pessoas são levadas a ventos de doutrinas como folhas ao vento. Essas pessoas são doutrinadas, presas em gaiolas, como diz Isaías, e em diversos conceitos. São todos? É 100%? Não, porque existem aqueles protestantes, aqueles que têm o espírito aceso, aqueles que são libertos, são atentos e não se corrompem. Mas, infelizmente, é uma minoria. Por quê? Porque dentro desse contexto de corrupção, já tem vídeo que eu falo a respeito da corrupção, são muitas coisas que são atrativas, que atraem as pessoas a se manterem por conta das afinidades, por conta do convívio, da parte relacional. Então essas pessoas têm dificuldades de serem libertas, embora tenham noção e tenham até bom senso, mas elas ainda se encontram inseridas a tais contextos. E o grande número é voltado a um ganho, já vivem da obra, já vivem do que é feito segundo o que seria caminho de luz, mas estão inseridas sobre conceitos elevados de homens e, o pior ainda, doutrinadas, muitas inconscientes, não sabem, doutrinadas pelas trevas, que têm o poder de administrar tudo isso daí. E se percebe essa relutância em ser dominado pelo Criador, pelo Espírito, desde Jacó. Jacó, ele não quis ser dominado, ele relutou. O que aconteceu ali
foi ele vencer uma batalha segundo o que ele queria prosseguir. Claro que logo, se você buscar a fundo o conhecimento de Jacó, ele lutou por algo que já seria dele, mas ele queria o direito à primogenitura. Houve ali toda uma ação articulosa com a mãe para que ele tivesse a bênção do pai, que era algo que representava e muito. Mas já existia a profecia de que o menor serviria o maior. Então, e Jacó foi que nasceu por segundo, então ele seria o menor, então ele serviria aí até tempo que o Senhor assim permitir, porque faz parte já da onisciência do Todo-Poderoso, conhecendo a relutância em ser dominado, tá aí. Mas o objetivo ali de Jacó era ser o primeiro, era dominar, né? E aqui ele relutou a ser dominado, ele venceu. Foi tocado na coxa, porque é um ponto frágil do homem, tem toda uma representação aí também. Mas Jacó foi mudado o nome para Israel. Então, no que diz respeito, vamos dizer assim, o patriarca, todo uma descendência está inserida no que diz respeito à espiritualidade. É claro que tem muitos que não estão aí servindo, estão vivendo, não estão servindo assim, como a maioria que trabalha e poucos gerencia os trabalhos, estão numa vida mais confortável, com muita riqueza. Muitos são ricos, se tornaram aí, não vou colocar função, mas esse povo é o mesmo povo de Deuteronômio 28, Levítico 26. Mas é o povo obstinado, que vai estar lá em Romanos, depois eu leio. Um grande número estão sendo servidas, são ricos? São. Mas o servir aqui, ele está além. Porque mesmo esses considerados ricos, que ganharam fama, eles estão abaixo de uma servidão daqueles que administram todas essas trevas aí. Então, para eles terem o que têm, ou manterem, ou continuar ganhando o que ganham, eles precisam estar abaixo de uma servidão. Tem que estar com a mente espiritual e tem que ter conhecimento também da história, das promessas do Criador. Tem que ter conhecimento em Deuteronômio 28. Tem que saber quem é esse povo. Por isso é importante conhecer aqui essa passagem de Gênesis 32, a partir do versos 22, para saber essa coisa do nome, que não se respeita, o que eu vou dizer aqui não diz respeito a uma nação específica, mas diz respeito a todo um povo espalhado sobre a terra. Entendido isso, vou ler aqui Isaías. Deixa eu ver aqui, peraí. Isaías capítulo 1. Eu vou ler 4 versículos. Versos 12 até o 15, que diz: Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Aqui é o Criador falando, tá, gente? E vou ler Isaías 59. Depois eu explico para vocês. Isaías 59. Versos a partir do 20, que diz, abre aspas, o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependeram dos seus pecados.
declara o Senhor. Ó, aqui é Jacó. Jacó da promessa. Porque uma coisa foi ele se tornar Israel. Adquirir algo à força, lutar para conseguir. Outra coisa aqui é a condição dele como Jacó, debaixo da promessa que o Criador fez. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependeram, aos que se arrependeram dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Eu vou ler também capítulo 65. A partir do versos 1 diz, Isaías 65, a partir do versos 1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam, a uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que, sem cessar, me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impuras. Esse povo diz, afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz. E para complementar, eu vou ler aqui Romanos. Deixa eu ver aqui, 10, a partir do versos 21. Eu vou ler o 20 e 21, que diz, Isaías diz ousadamente, fui achado em Isaías diz, que é o que eu li, tá? Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Está aqui o ponto. Vocês se atentem a isso, a revelação. Uma coisa foi o que foi dito a Jacó. Outra coisa foi o que foi dito e dado. Dado porque muito lutou, né? Ele não chegou a lutar por isso. A Israel, todo um povo obstinado, que o Senhor tem estendido o braço, como diz aqui em Isaías. Todos os dias o Senhor estende o braço, mostrando a misericórdia dele, mostrando a boa, agradável e perfeita vontade dele. Mas existe um povo que ainda estão embaixo dessa promessa, que não agiu como o Israel, que não luta a todo o seu, que não dá todo o seu esforço com a sua autojustificação, que não se coloca como essas pessoas para passar a imagem de santos, para quererem fazer algo para o Todo-Poderoso, mas dentro da sua autojustificação, porque não foram renovados. A partir do momento que são renovados, entende as promessas do Criador. Sossega, se tranquiliza. Entende os evangelhos e se coloca em disposição ao Espírito para compreender através da palavra, pelo verbo, por Yeshua dado em carne ou em espírito, depois de ressuscitado, para que nós nos ajustemos ao corpo, cujo ele é a cabeça. Para isso, ele deu os evangelhos ao apóstolo Paulo, para que nós nos coloquemos de acordo como templo, morada, como diz em 1 Coríntios,
capítulo 3, capítulo 6, 9. Se você ler as cartas de Coríntios, você vai ver as exortações voltadas para pessoas, no seu particular, no nosso particular. Como devemos nos inserir nesse mundo, como devemos nos colocar, como devemos ser santificados pela palavra, como ele diz em João 17, 17. Então você vai estar nessa classe de Jacó. Mas em Romanos, que eu mesmo já coloquei no canal, em Romanos fala que todo Israel será salvo. Sim, todo Israel será salvo. Mas o que existe depois do juízo são promessas de recompensas de acordo com as suas obras. Então, depois que todos passarem pelo juízo, depois que o Senhor, porque ele não volta atrás com a palavra dele, salvar todo Israel, toda essa descendência que é obstinada, é rebelde, é vaidosa, teimosos, não são nada espirituais, mas tem essências, tem coração bom, tem atitudes boas, falam que tem fé, mas o comportamento que leva à rebeldia é não ser ajustado o corpo para ser testemunho diário aqui na terra, de fato se mostrar como luz. Então, por isso que fala que seremos julgados pela obra que tivermos feitos. Existirá recompensa e cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Aí se entende essa mensagem. Porque se você, liberto, se abstém de tudo aquilo que contamina o templo, que é o teu corpo, e tem uma mente renovada para entender que tudo que é feito, no entendimento que a casa de Deus, o templo de Deus são paredes, e que busca uma santificação segundo a visão dos homens, mas quem te conhece 24 horas é o Todo-Poderoso. Então existem esses dois meios aí, ou você ser cristão de fato, como disse a mulher samaritana, em espírito e em verdade, ser esse encontrado pelo Todo-Poderoso que ele procura, ou você de fato será salvo, mas você não terá as recompensas daqueles que foram renovados. Então a palavra do Senhor não se contradiz. O Senhor não trará condenação eterna para um povo que está debaixo de uma promessa. Mas o que aconteceu lá em Gênesis, que eu li, Gênesis 32, essa luta de Jacó com o anjo, foi buscando acesso. Porque ele queria acesso, ele queria usufruir da riqueza. Só que não era o menor servirá o maior. Teria que se encaixar. Mas servir de que maneira? E aí depois, para não ficar dúvida de que servir, é se corromper com o maior, com tudo que for. Não é esse sentido de servir. O servir é o quê? É segundo o ensinamento do mestre. A humildade. É ser temperante. É saber falar de acordo com cada um. Eu estou citando a Bíblia, gente. Falar de acordo para com cada um. É ser luz, referência. É não lutar com pessoas que são, no que diz respeito essa coisa da corrupção, são escravos por conta da ambição, mas saber que a luta é espiritual, como diz Efésios 6, a luta é contra potestades, hostes que estão nas regiões celestiais, que invocados dá meios para que os rebeldes aqui, conhecendo os atributos do Todo-Poderoso, através da ciência, através do conhecimento histórico, da arqueologia, não se curvaram, mas avançaram, porque tiveram conhecimento, e ao avançar, se poucos avançam, a maioria é escravo. E aí eu poderia entrar no mundo da tecnologia, mas o vídeo poderia ficar extenso. E o objetivo aqui, como eu disse lá no início, é trazer a mensagem pelo entendimento espiritual. Recapitulando, li Gênesis
32, 28, para entender o porquê de Israel, todo um povo e não uma nação, e o porquê de Jacó estar na condição de Jacó, abaixo das promessas, porque o Senhor, ele cumpre a palavra dele, e ele cumpre de tal maneira que mesmo com essa corrupção, com mesmo esse desejo de correr atrás de poder, o Senhor vai salvar todo Israel, toda a descendência. E quem é a descendência? A palavra vai dizer nos evangelhos que a circuncisão vem pelo coração. O Senhor transforma o coração de carne o coração de pedra para o coração de carne. Israel é todo aquele que é circuncidado no coração, não na carne. Então, se temos fé, cremos no Salvador, somos o Israel. E esse povo, que embora pareça estar na luz, eles professam uma fé em crer no Filho. Agora, o que eles fazem com essa fé, o que eles fazem com esse domínio que eles têm em mãos e levam adiante, muitas das vezes é para suprir as necessidades deles, é para se enriquecerem. E aí muitos não se aprofundando no conhecimento da palavra do Senhor, vai ter apenas conhecimentos rasos, aquilo que lhe é dado. Logo então, poucos são libertos, porque os libertos, eles entendem a mensagem, eles estão a muitos passos à frente. E aqueles que são doutrinados, não segundo o que diz os evangelhos e pelo Espírito, tende a estar abaixo dessa servidão. Mesmo adquirindo muitas riquezas, estão embaixo de uma servidão. Será salvo? Será, mas não terá a mesma recompensa daqueles que foram circuncidados no coração, de fato, que foram renovados na mente, que tiveram uma nova vida. A própria palavra vai dizer, a nós é dado o entendimento, mas a eles não. Então, cabe aos que já foram renovados, que estão entendendo todo esse tempo, continuarem perseverando, porque os tempos seguintes é de contínua alienação para manter o povo na servidão. Servir para obter, servir para ser reconhecido, servir para fazer parte, servir, servem. Mas o bom é sermos escravos de Yeshua, o Cristo. O bom é estarmos voltados para a palavra do Todo-Poderoso. E tudo que nos é dado é por excelência. É o que permanecerá por toda a eternidade. Então sinta-se enriquecido e grato pelo conhecimento que o Senhor tem lhe dado até aqui e continue perseverando no conhecimento da graça, do Evangelho, para que Yeshua seja gerado. Esse deve ser o nosso objetivo. E se estivermos embaixo de uma servidão, que seja dele, pela ministração do Espírito,